Hoje eu quero falar com vocês sobre Davi, um homem marcado pela presença de Deus. Abra lá então sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 6, verso 1. Eu vou ler, os irmãos então acompanhem aí a leitura. Tudo bem? Então o texto diz: de novo, Davi reuniu os seus melhores guerreiros, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Verso 3: puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Amém? Então eu quero ver com vocês aí algumas verdades a respeito da presença de Deus. E essas verdades então, elas vão nos mostrar o que acontece quando Deus está presente. Porque nesse texto aqui, tanto Davi quanto o povo foram marcados pela presença de Deus. Então o que acontece aí quando Deus está presente? Danilo, pode pôr primeiro aí. Aí a pergunta inicial que eu quero fazer a vocês é exatamente esta: quais os eventos que marcaram a sua vida? Quais? Se consegue lembrar aí? Coisas então que você ainda não esquece, que você não esqueceu até hoje. E sempre que você lembra, sempre que você então recorda, traz à memória, um sentimento aí gostoso de alegria inunda o seu coração, enche o seu coração. Aí diante de uma grande conquista, como você age, como você reage, como você se sente diante de uma grande conquista? Amados, quando a gente conquista alguma coisa, quando a gente então consegue alcançar algo tão desejado, quando alguma expectativa que está lá dentro foi então alcançada, eu penso que um sentimento profundo de alegria enche o nosso coração. Por exemplo, você estava desempregado e agora está empregado, conseguiu um emprego, isso gera alegria. Aí então você passou naquele vestibular, você se empenhou, você estudou, você dedicou tempo e de repente você vai lá e vê o seu nome na lista dos aprovados. Isso gera alegria. Conseguiu casar, né? Estava preocupado aí: será que eu vou ficar para titio? Será que eu vou ficar para titia? Né? Eu já está chegando nos 30 e todo mundo já casou e você está olhando para você e diz: será que eu vou casar? Então, meu irmão, se serve de consolo, há esperança para você. Eu casei, então há esperança para qualquer um, né? Eu já falei para vocês que hoje eu sou bonito, mas nem sempre eu fui bonito. Já falei isso para vocês. Porque eu era tão feio, mas tão feio, que na verdade com 2 meses eu já conseguia andar. Já aprendi a andar com 2 meses. Sabe por quê? Porque eu era tão feio, mas tão feio que ninguém queria me pegar no colo, né? Então eu tive que aprender a me virar desde cedo. Mas hoje não, hoje eu sou bonito, graças a Deus, né? Mas aí você conseguiu casar, isso gera alegria. Aí então você ganhou uma promoção lá na empresa, você foi promovido, aí você chega em casa, compartilha cheio de alegria, foi curado de uma enfermidade.
Aí então você foi testemunha da conversão da sua família, do seu esposo, da sua mulher, dos seus filhos. Isso gera alegria. Ganhou uma viagem para a Europa com tudo pago. Imagina, ô benção, hein? Diga aí, irmãos. Fazer uma viagem lá para Fortaleza, fazer uma viagem lá para a Europa. Olha que maravilha. A gente não é como o Parra, que a cada 3 meses faz uma viagem para a Europa, né? Mas imagina, isso gera alegria. Ver o filho então liberto das drogas. Tem alegria maior para um pai, para uma mãe, testemunhar a libertação de um filho, o marido salvo, enfim, essas coisas aí geram alegria. Por isso, o sentimento que inunda o nosso coração é um sentimento de alegria. A reação é de alguém tocado, tomado de alegria. Aí sabe o que acontece? Essa pessoa, ela pula, ela salta, ela dança, ela grita, ela compartilha com todos, ela canta, ela ganhou o dia, ela ganhou a semana. Aí o semblante dela também muda, né? Parece que tudo muda dentro dela. Ela fica mais otimista, ela fica com disposição, ela fica sorrindo o tempo todo o tempo. E foi o que aconteceu com Davi, foi o que aconteceu com o povo quando estavam trazendo a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Foi isso que aconteceu, a gente leu no texto. O povo ia dançando, o povo ia cantando músicas alegres, todo tipo de instrumentos de pinho, harpa, lira, enfim, uma festa envolvia ali o retorno da arca para Jerusalém. E nos dias de Davi, amados, o centro da adoração não era os crentes, mas sim o tabernáculo. E aí a gente vai perceber o seguinte, que durante o negligente reinado de Saul, a importância do tabernáculo quase desapareceu. Uma peça, uma mobília santa havia se separado do restante ali do tabernáculo naquele período. Aí houve um momento na história em que a arca do Senhor, a arca da aliança, foi então levada pelos filisteus. Eles a tomaram das mãos de Israel. Aí então Deus feriu aos filisteus com úlceras, mortandades, e eles então devolveram a arca. E ela então ficou na casa de Abinadab até o momento em que Davi a manda buscar. A arca era muito, mas muito importante nos dias de Davi, porque ela simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. O Senhor então habitava no meio do seu povo através daquela mobília, aquela arca, a arca da aliança. Ela era tão importante para Deus que Ele mesmo deu a Moisés todos os detalhes sobre a sua construção. Essa arca, ela não era uma arca semelhante à de Noé, mas era uma caixa, um baú, todo revestido de madeira, todo revestido de ouro por dentro e por fora. E dentro desse baú, dentro desta arca, havia então amostras do maná que o povo colheu no deserto. Havia também ali as 2 tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu, de modo que a arca era o ponto central de adoração. A arca então, em todo lugar onde ela era colocada, a glória do Senhor, a glória de Deus então pousava ali. E desde que ela representava a presença de Deus, então era o lugar mais santo da face da terra. E quando Davi ele assumiu o trono, quando Davi então ele toma o poder, ele viu que a arca não se encontrava no lugar onde ela deveria. Ele percebeu que não havia ali um centro de adoração. O coração do povo não ardia mais por Deus. Amados, e é exatamente isso que acontece quando nós estamos longe da presença de Deus. Quando nós estamos longe da presença de Deus, o nosso coração também,
ele deixa de arder pela presença do Senhor. E como líder, e sendo o segundo coração de Deus, Davi sabia que precisava recolocar essa mobília em seu devido lugar. Então eu quero ver com vocês aqui algumas verdades sobre a presença de Deus, e essas verdades então mostram o que acontece quando Deus está presente.